Eu posso dizer que tu tá, não só agora, né, Fábio, mas no teu transcorrer da carreira, tu tá aprendendo a mexer com algumas coisas novas, e aí eu acho que vai ao encontro da tua fala, né? A gente tá sempre aprendendo, tu acabaste de falar, né? E com esse sempre aprendendo, isso é legal deixar isso bem marcado agora aqui na entrevista para o pessoal que está nos assistindo, que é acadêmico, que é profissional recém-formado e quer ter uma ascensão na carreira. Esse estar sempre aprendendo em constante movimento, né? Em constante evolução. E isso me parece ser uma peculiaridade, não, um ponto crucial na tua carreira. A tua fala agora aqui nos mostra isso, né? Foi aprendendo mídia social, como tu falaste. Nesse ano eu comecei a mexer com o Instagram, então tu começaste a ver uma outra mídia que tu não explorava, tu explorava mais o Facebook, se eu não estou enganado, e com isso tu começou a aprender como tratar essa nova mídia, porque é um pouco diferente o número de caracteres para colocar informação, e tudo. As pessoas que estão ali não é às vezes o mesmo perfil das pessoas que estão no Facebook, então quer dizer, isso já nos mostra exatamente o que tu vens falando, em constante aprendizado, em constante evolução, né? Até tem ali a questão da evolução. Tu não começou a tua divulgação ali, que eu lembro que tinha um programa em rádio local, tinha um programa na TV também, também tinha, né? Então, até semana passada eu fui procurar sobre bracing, para passar para um aluno através do Facebook. Digitei lá bracing no Google, apareceu o quê? Um vídeo do programa fazendo com uma aluna, ensinando o movimento certinho, como fazer, o porquê de fazer. Então foi uma evolução de carreira e tu foi se atualizando com as mídias sociais. E agora é questão de saber qual que é a próxima sacada, né? Ficar esperto para ver, para estar à frente nas próximas mídias sociais que vêm. A questão, eu acho que é sempre se reinventar, né? Chega uma hora que alguma coisa fica enjoativa. É como acho que um relacionamento, eu brinco muito com as pessoas sobre isso. Se você sempre fizer as mesmas coisas, você sempre terá os mesmos resultados. Então a gente tem que se adequar, principalmente à mídia social, aproveitar enquanto ela é gratuita, porque pode chegar um dia que ela não seja mais, pode chegar um dia, a gente não sabe o que vai substituir um Facebook ou um Instagram. O Facebook ele tinha uma ascensão muito alta, o Instagram muito baixa, e era uma dificuldade muito grande no Instagram de você, em 440 caracteres, descrever um agachamento e num vídeo de 15 segundos querer explicar toda a complexidade que há. Quando de repente numa especialização eu fecho a tampa do meu notebook literalmente e fico 4 horas falando sobre ele e as suas variações, né? Mas hoje eu consegui criar, né, reinventando, eu pensando, poxa, como que eu vou conseguir trazer essa informação aqui sem faltar outra informação? Tão simples, continua num próximo artigo. Né? Hoje vamos falar especificamente há outras informações a respeito e continuaremos lá. Então as pessoas conseguem compreender. Hoje, por exemplo, e assim, eu acho, e é uma opinião de cada um, tem muita gente e muitos professores, não desrespeito nenhum, né? Ou enfim, talvez não concorde com o que eles escrevam, mas eu jamais vou lá denegrir, perguntar, questionar. Pouco leio o que está escrito de outras pessoas porque o meu tempo não permite, porque algumas coisas me enojam, eu sou muito sincero, a rede social tem algumas coisas que elas dão nojo daquilo que você lê, porque tem pessoas que são irônicas, pessoas que são debochadas, inclusive com currículos absurdos, né? Então eu digo, o papel ele aceita tudo, e por isso que eu te elogio, te chamo de mestre, porque você é extremamente cuidadoso, cauteloso com o que você escreve, você trata bem as pessoas que te questionam, e eu acho que essa forma de abordagem com aquele que quer te testar, com aquele que tem uma curiosidade, é a maneira mais fácil de você conseguir realmente seguidores fiéis, e não números que não representam significativamente nada. Hoje eu coloquei um vídeo e fiz um texto de 440 caracteres no limite, eu fui diminuindo, cortando, porque não cabia de tanta informação. Botei hoje de manhã e a última vez que eu vi ele estava com 13 mil visualizações. E esse assunto, coincidentemente, eu não sabia, ele foi abordado por um professor que eu tenho um respeito ótimo, assim, um respeito muito bacana, 2 dias atrás, onde ele fez uma citação desse tamanhico de um artigo pequeno, mas puro e simples. Eu tenho dificuldade em síntese, confesso. E há 4 dias atrás um outro professor falou sobre o mesmo assunto e totalmente ao contrário.
Então eu não sabia, eu fui informado disso hoje. Mas em momento nenhum, pelo menos até agora, desde a hora que eu acordei às 7 da manhã até agora, não teve nenhum comentário negativo a respeito disso, ou nenhum desses professores ou seguidores, de repente, que preferem essa linha confrontando. Porque eu utilizei só das informações cinesiológicas, biomecânicas, e sem mencionar que existem outras pessoas fazendo, talvez, passando informações que são equivocadas ou falando daquilo que realmente não entendem. Isso me preocupa um pouco, porque as pessoas são totalmente influenciáveis, totalmente. Então você pega uma faixa etária, às vezes, de meninos de 15, 18, 20 anos, que não são acadêmicos, que não entendem, mas olham aquilo e, tipo, tem que agachar até o chão. E aí eles fazem uma postura totalmente equivocada. Um exemplo. E o exemplo número 2, os acadêmicos, como eu já fui um dia, você sai da universidade praticamente de fralda, com 21, 22 anos, e aí você cria uma seita, né, com o seu guru, e você só acompanha ele. Aí tem um artigo referenciado no final, só um, você nem sabe ler inglês, não se dá o trabalho de colocar no Google Tradutor e confiou naquela pequena conclusão que o guru, eu vou colocar assim, colocou. E aí você, de repente, segue aquela linha de raciocínio, e aí eu acho que entra uma questão muito peculiar da nossa área, infelizmente, e é da nossa área de educação física, uma guerra de vaidade muito grande, alguns profissionais muito egocêntricos que acham que o mundo gira ao redor deles, e da mesma forma formando pré-adolescentes ou na fase adulta, no início da fase adulta, da mesma forma. Mas, como eu escrevi no texto e tirei essa parte, um dia a casa cai, porque a informação está aí para todo mundo ver, para todo mundo ler, e os absurdos que a gente vê por aí, eles não podem continuar. Só que eu não preciso citar o nome de quem o fez, basta eu passar a informação. Fábio, tu tocaste num assunto bem importante aí que eu penso assim e vejo, que é na formação do profissional, não só enquanto acadêmico, mas depois de formado, porque ele está em constante formação, né? Aonde buscar essa informação? Tu falou em artigo científico, que esse colega também colocou, contraditoriamente ao que tu postou hoje, pelo que eu ouvi de ti agora, e eu acho que uma coisa que as pessoas têm que entender também, que o contraditório ele é importante na ciência, né? Pontos de vistas diferentes, até porque nós tratamos com um material biológico que é o ser humano, e 2 mais 2 nem sempre são 4. Podem ser 3,9 ou pode ser 4,1 ou pode ser mais que isso, porque é biologia, não tem uma regra a ser seguida. E isso é importante. Então eu te perguntaria, dentro dessa lógica que as mídias sociais hoje criam gurus, como tu falou, da noite para o dia, e uma seita em torno disso, né? E às vezes com informações pertinentes, às vezes não, às vezes com posicionamento interessante, às vezes não, né? Muito crítico. Bom, não sei que termos eu poderia usar, mas como é que tu indicaria para o pessoal que está nos assistindo, acadêmico e recém-formados, que pensam em trabalhar em treinamento personalizado, como buscar essa informação? Como é que tu fizeste isso? Como é que tu buscou a informação logo depois de formado, enquanto formado? Tu já comentou algumas coisas, os artigos, alguns professores chaves foram interessantes na tua formação, como na maioria das pessoas, né? Mas como é que tu deixaria, por exemplo, de lógica aqui para os guris que estão nos assistindo, que são acadêmicos, que logo vão estar no mercado de trabalho, já estão se formando, aonde buscar essa informação, como buscar, como fazer a peneira da informação mais consistente e aceitar talvez o contraditório como algo normal. Sim. Vamos ouvir opiniões contrárias, vamos ver os argumentos, os contra-argumentos. E a gente gravou uma coisa aqui, Fábio, que eu acho que a gente fez bem, agora deixando a modéstia bem de lado, que foi mostrar que debate é importante e não bate-boca. Porque hoje na mídia social a gente vê muito bate-boca. E o bate-boca são diálogos de surdo, né? O Jean fala, ele argumenta, eu não ouço, não dou ouvidos ao que ele está falando. E eu falo meus argumentos sem dar a menor importância ao que ele falou, ou tentar entender. Fica um bate-boca, ninguém cresce com isso. E o que falta é o debate, né? Que talvez, muito provavelmente, é isso que tu estás fazendo. Fez um post diferente, mas vamos ver os teus argumentos do outro colega, vamos debater e vamos começar a construir conhecimento em cima do contraditório. Isso é ciência também, né? Então o que tu deixaria para o pessoal que está nos assistindo, para os acadêmicos que estão aqui, como peneirar essa informação, como evoluir, que foi uma das falas tuas aí, né? Em constante estudo, né? Hoje nós temos os acadêmicos, principalmente, são conhecidos como a geração PubMed,
que é aquela geração que vai até o PubMed, para quem não sabe, é uma fonte de pesquisa, talvez uma das mais ricas, né? Onde você digita uma palavra-chave, lá, por exemplo, agachamento, e vai aparecer 1 milhão de artigos científicos para você ler. E a pessoa não vai ler nem 5. O que eu gosto muito são de periódicos, livros grossos, e eu rabisco todos os meus livros. Eu odeio ler alguma coisa no computador que eu não possa rabiscar ou circular, e quando eu faço em algum dessas páginas de pesquisa, PubMed, Cielo, Google School, Bireme, que são mais confiáveis, então eu imprimo, faço meus rabiscos, mas eu não saio dos periódicos. E vou dar um conselho aqui para o profissional de educação física. Eu acho que não existe graduação que seja totalmente completa, né? Então a gente reclama muito da educação física, que a gente não aprende tudo, e nenhuma graduação é assim. A diferença, eu acho que é o interesse do acadêmico enquanto ele está aqui, quando o profissional enquanto ele está fora, quando ele se acomoda. Então, onde buscar? Periódicos que sejam de confiança, livros que realmente venham a te acrescentar. Então, eu vou dar um exemplo. Pesquisadores que não vou chamar de antigos, né, mas respeitadíssimos. Fleck e Kramer. Você vai num livro do Fleck e Kramer dessa grossura aqui, cada parágrafo tem 4 referências bibliográficas. Às vezes elas compilam entre elas e às vezes elas fazem alterações muito violentas, justamente para te causar essa reflexão. E é o que eu sempre digo para os alunos. No mínimo, causem reflexões. Fleck e Kramer são pesquisadores consagrados e eles não se envaidecem disso, eles continuam nos ajudando. Eu faço uma brincadeira no curso que, por exemplo, no livro de Guyton, de Fisiologia, década de 80, 90, os professores de Fisiologia indicavam esse livro, ele é grosso assim, mas ele não tem desenho. Talvez um rabisco de uma célula que você nem entende. E os alunos não leem ou não conhecem esse tipo de livro. E aí, quando vai falar de fisiologia, lá dentro desse livro já constava a informação, na década de 90, eu lembro muito bem, porque eu tenho esse livro em casa, sobre os tipos de hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. Hoje, o que se faz para ganhar livro, desculpem, me perdoem, mas eu vou falar, treino tensional e treino metabólico. Nomezinhos para vender livros, porque já se sabia anteriormente dessa possibilidade, que isso poderia acontecer, as regras são exatamente as mesmas, mas tem profissional que infelizmente quer inventar a roda da carroça. E quem está chegando agora que não conheceu o Guyton, por exemplo, ou que não está chegando agora, mas não se deu o trabalho de ler, acha que o treino tensional e metabólico, agora é legal. HIIT, por exemplo, né, que é o nome que se dá. Nós tínhamos treinamento intervalado de alta intensidade. As primeiras pesquisas foram feitas na década de 30, os primeiros artigos na década de 40, em 1945. Na década de 70 se falava em treinamento intervalado de alta intensidade, mas dizia que era só para atletas porque não era saúde. E hoje, 2017, os próprios pesquisadores que falavam mal a respeito, PhD, não importa quem seja, qual é a palavra-chave? Intensidade, para todos. E aí, então, a gente faz uma reflexão desde lá atrás, e o que me deixa mais triste, talvez, é que esses pesquisadores eles podem até inventar um nome bonitinho, que seja mais comercial, mas por que não citar, né, quem falou disso primeiro? Olha, em tal época já se falava. Hoje nós temos mais papers e maior número de... Né, o que promove o maior número de comprovações. É isso, basicamente é isso. Então, isso que me entristece às vezes, tanto que eu vou nos meus cursos, eu coloco algumas referências bibliográficas de papers, mas a maioria, e na minha capa central, quando aparece o primeiro slide, aparece eu bonitão lá, a minha rede social, o segundo slide são os livros em que eu me baseei para montar o meu curso. Então, lá dentro tem Hoppenfeld, Capandi, Myers, Sarma, Maurício de Arruda Campos, e percebam que esses 4 livros aqui não são da nossa área, são da fisioterapia e medicina. Dentro da cinesiologia, e o professor sabe muito bem, a gente tem cinemática, tem propedêutica, tem ortopédica, no mínimo. Então, às vezes as pessoas falam daquilo que elas não entendem só porque leram um livro de cinesiologia. E o livro de cinesiologia, às vezes, ele não é completo o suficiente, falta a teoria aplicada. Você tem a teoria, mas você não aplica,
não vai funcionar.